Marco Calegaro. O novo inconsciente, como a terapia cognitiva e as neurociências revolucionaram o modelo do processamento mental. Prefácio Aristides Volpato Cordioli. A descoberta do inconsciente por Freud e Breuer no final do século XIX representou uma reviravolta na compreensão dos fenômenos mentais e, em particular, dos sintomas neuróticos. Pela primeira vez foi demonstrado que fatores de natureza psicológica, como emoções inconscientes reprimidas, poderiam dar origem a sintomas físicos, os quais não necessariamente eram decorrentes de lesões cerebrais, como até então se pensava. Essa hipótese abriu a possibilidade de abordá-los por meio de métodos psicológicos. Eram estratégias que, driblando a repressão, ou os mecanismos de defesa, permitiam o acesso ao inconsciente. A hipnose, a análise dos sonhos e, sobretudo, a análise dos fenômenos transferenciais pela técnica da livre associação, o que possibilitava ao paciente livrar-se deles. A partir desses novos fatos, Freud propôs os modelos para o funcionamento da mente humana, que ficaram conhecidos como modelo topográfico e, posteriormente, como modelo estrutural. Este último, em especial, teve grande repercussão ao sugerir a existência de distintas instâncias psíquicas e ao afirmar que conflitos entre as referidas instâncias eram os responsáveis pelos sintomas neuróticos. Do conflito entre impulsos e defesas, resultariam os sintomas neuróticos, particularmente a ansiedade, assim como as fobias, os sintomas obsessivo-compulsivos e até mesmo as psicoses. Esse modelo, descrito aqui de forma muito simplificada, teve enorme impacto particularmente na primeira metade do século passado sobre a formulação de novos modelos do funcionamento mental, que elaboraram especulações sobre a estruturação do caráter ao longo dos anos da infância e da adolescência em razão das vicissitudes do desenvolvimento psicossexual, devido às influências ambientais, parentais. Tais teorias passaram por grandes desdobramentos ao longo do século XX. O modelo teve ainda como aplicação prática o desenvolvimento das psicoterapias psicodinâmicas, da psicanálise, em particular, hegemônicas até há pouco tempo atrás, as quais tinha como pressuposto básico para a cura a obtenção do insight sobre os conflitos inconscientes, o que tornaria mais adaptativos os impulsos não patogênicos e as defesas. Os conceitos de inconsciente dinâmico e de motivações inconscientes possibilitaram ainda uma visão mais humanista da pessoa humana. A visão do homem como centro do universo ficara abalada com a proposição do inconsciente dinâmico, e uma compreensão mais profunda das diferentes expressões das emoções humanas nas artes, na cultura, bem como dos fenômenos sociais e grupais. A influência do modelo freudiano do funcionamento mental foi de tal monta que até hoje se sustenta como uma das formulações mais amplas e abrangentes de que se tem notícia. Centrais ao modelo psicodinâmico são os conceitos de inconsciente dinâmico, de determinismo psíquico e de motivações inconscientes, as quais deveriam ser deslindadas no processo psicoterápico. Entretanto, o avanço das neurociências trouxe fatos novos, e isso nos obriga a uma revisão do conceito freudiano de inconsciente dinâmico. Os estudos sobre memória de curto e longo prazo. A descoberta de que existem memórias distintas, como a memória de procedimentos ou a memória implícita, inconsciente, e a memória declarativa sujeita a distorções e falsificações. Aprendizagens que envolvem a memória implícita, como a aquisição de medos por meio do condicionamento ou sua perda pela extinção e pela habituação. O maior conhecimento da fisiologia e da neuroquímica cerebrais relacionadas com os diferentes transtornos mentais, bem como áreas e circuitos neurais envolvidos, papel do hipocampo, da amígdala, dos gânglios da base, de lobo frontal, para mencionar alguns. Revisar o conceito freudiano de inconsciente e propor uma nova visão do inconsciente foram as tarefas às quais o psicólogo Marco Calegaro se propôs neste livro. As metas eram ao mesmo tempo ambiciosas e desafiadoras, mas absolutamente necessárias. No livro, o autor propõe-se a revisar e a atualizar o conceito de inconsciente e a descrever em toda a sua amplitude, pelo menos até onde o conhecimento atual possibilita, o processamento da informação que se dá a esse nível.
Procura ainda estabelecer uma ponte entre o conceito anterior psicodinâmico de inconsciente, que se tornou insuficiente para abarcar toda a riqueza de fatos novos trazidos pela pesquisa e pela clínica, propondo um novo conceito à luz dos conhecimentos atuais das neurociências e das ciências cognitivas, dos conhecimentos sobre as distintas formas de aprendizagem, muitas delas inconscientes, detendo-se particularmente nas modernas descobertas relacionadas aos distintos tipos de memórias. Marco Calegaro é psicólogo, professor de psicologia, mestre em neurociências e comportamento e presidente da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas. É um estudioso e um apaixonado das neurociências e das ciências cognitivas. Dedica-se de longa data ao ensino de terapia cognitivo-comportamental e à formação de terapeutas cognitivos. Possuidor de uma vasta erudição, transita com facilidade e familiaridade por diferentes modelos teorias, da psicanálise até as modernas teorias de processamento da informação. Em um trabalho de fôlego, ele o inicia apresentando ao leitor um panorama histórico das ideias sobre o inconsciente, em especial o inconsciente dinâmico. Introduz o conceito de inconsciente cognitivo e a evolução dessa formulação inicial para o modelo chamado de novo inconsciente. Na primeira parte, descreve inicialmente as diversas síndromes neuropsicológicas que ilustram a complexidade do processamento subterrâneo realizado pelo cérebro, por meio dos quadros deficitários que surgem quando se removem uma ou mais das diferentes peças que compõem o mosaico da percepção consciente. Na segunda parte, aborda as ciências da memória, focando em particular os diferentes sistemas de memória implícita que estão no âmago do processamento inconsciente, a chamada memória procedural, de extraordinária importância para aprendizagens de procedimentos, mas também relacionada com memória de afetos, aquisição e perda, de medos, fobias, ansiedade, a qual, muitas vezes, não temos acesso por meio da consciência. Na terceira parte, procura relacionar o processamento inconsciente mais amplo com a psicoterapia, discutindo criticamente a tentativa de conciliação entre um modelo do inconsciente freudiano com as neurociências pelo movimento da neuropsicanálise. Seguindo uma linha histórica, comenta a transição da psicanálise para a neopsicanálise, destacando a visão de Karen Urney sobre a mente inconsciente, a terapia racional emotiva comportamental de Ellis, a terapia cognitiva de Beck e a terapia do esquema de Young. As bases neurais desses sistemas psicoterápicos são analisadas à luz do processamento inconsciente. Finaliza integrando as terapias cognitivas com o modelo do novo inconsciente e as neurociências. Particularmente os psicoterapeutas das mais distintas orientações estão sendo brindados com a oportunidade de compartilhar com o autor seu vasto conhecimento, sua visão crítica de um conceito tradicional e, sobretudo, tomar conhecimento da enorme quantidade e da complexidade dos processamentos mentais. Fenômenos como a construção de imagens, a reelaboração de memórias, podendo chegar à sua total falsificação, as memórias, aprendizagens, implícitas, os fenômenos como a extinção, a habituação, os quais, na maioria das vezes, não percebemos, mas cujos efeitos sentimos, são descritos ao longo do texto, com as inevitáveis implicações para a prática psicoterápica. Uma visão mais ampla desses fenômenos leva a uma inevitável ampliação de conceitos, podendo se constituir, além de um oportuno momento de reflexão crítica, em um instrumento para uma melhor compreensão do paciente, de seus vieses cognitivos, de fenômenos neuropsicológicos que estão por trás da origem, do agravamento e da manutenção dos transtornos dos quais são portadores. A complexa interação de fatores de diferentes naturezas é muito evidente, hoje em dia, nos transtornos depressivos e de ansiedade, de longe os mais comuns no dia a dia da clínica, entre outros. Essa visão mais ampla, bem como a inevitável ampliação de conceitos, permitirá, sobretudo, uma noção mais real das complexidades do processo terapêutico. Escrito em linguagem simples, com abundantes metáforas, exército neural, ponta do iceberg, piloto automático, o texto é de fácil compreensão, mesmo para o leigo não familiarizado com os jargões da psicologia ou das neurociências. Sua leitura torna-se quase um passeio por uma grande quantidade de fatos da pesquisa e, sobretudo, uma familiarização com diferentes linhas teóricas e de investigação das neurociências e das terapias cognitivas.
possibilita ainda ao leitor o contato com um grande debate, que geralmente leva os participantes a tomarem partido, particularmente quando os conceitos não são suficientemente claros e definidos, dificultando a proposição de hipóteses objetivas e operacionais para testá-los. Assim é o texto. Em muitos momentos, um debate acalorado, contundente; em outros, mais conciliador. É assim quando estamos ainda recém-desvelando velando um vasto campo de fatos novos, com instrumentos ainda precários para descrevê-los, aferi-los e, sobretudo, estabelecer possíveis relações entre eles. É com a proposição de novas teorias e hipóteses, e com sua submissão aos testes empíricos, que elas podem ser validadas, desenvolvendo conhecimento, ou rejeitadas. O debate, a confrontação de ideias é um dos papéis do cientista, e é isso que o autor faz ao longo deste excelente texto de Um Novo Inconsciente. Como a terapia cognitiva e as neurociências revolucionaram o modelo do processamento mental. Introdução. Iniciei a pesquisa sobre o processamento inconsciente em 2001, com a intenção de escrever um artigo que pudesse explicar aos alunos de psicologia que a visão clássica da psicanálise tinha alternativas dentro do escopo da ciência. Como a revisão de literatura que realizei foi revelando uma enormidade de pesquisas nessa área, o projeto inicial de artigo transformou-se em algo mais ambicioso. Escrever um livro que fosse acessível ao leitor comum, razoavelmente instruído, sobre os avanços na compreensão do inconsciente. O projeto estava em fase de conclusão quando, em 2005, foi publicada a obra The New Conscious, um dos mais importantes livros sobre o processamento inconsciente, o qual reuniu os principais pesquisadores da área. Tal livro sistematizou o resultado das investigações sobre o inconsciente em uma estrutura teórica coesa, de forma que é de fundamental importância para o reconhecimento acadêmico. A publicação dessa obra levou-me a reformular o projeto original e a assimilar os novos conceitos em meu livro. O projeto estendeu-se quando ampliei meus objetivos, procurando relacionar o novo modelo do inconsciente com a psicoterapia, em especial com os fundamentos neurais da terapia cognitiva. Como psicólogo com formação em neurociências, percebia que na literatura científica o termo inconsciente era evitado por ser carregado de conotações psicanalíticas. Parecia que existia uma espécie de copyright sobre a expressão, sendo reservado o uso do termo para os discípulos das ideias de Freud. A versão oficial, tanto acadêmica como popular, era a de que o único inconsciente aceitável era o freudiano, uma vez que foi descoberto e estudado por ele por meio do método da livre associação, um método próprio da psicanálise que foi concebido originalmente como uma estratégia científica de acesso a essa categoria de fenômenos. No entanto, a comunidade científica não reconheceu o método da psicanálise pelo fato de não ser possível testar a veracidade de suas afirmações, nem replicá-las. O conhecimento científico depende de corroboração, e uma teoria, para ser considerada científica, precisa apresentar evidências que a sustentem, passar por testes empíricos e permitir que suas hipóteses se mostrem falsas. A teoria psicanalítica sobre o inconsciente não é testável. Portanto, deve ser aceita por uma questão de fé e admiração pelo intelecto de Freud, o que imprime características religiosas e escolásticas para esse tipo de conhecimento. Por essas razões, encontramos a literatura dividida em duas vertentes básicas. De um lado, psicanalistas e humanistas que usam o termo inconsciente remetendo aos conceitos de Freud. De outro, cientistas que evitam o termo por suas conotações, procurando outras expressões como processos implícitos, neurociência da memória, subliminares, psicologia social, ou automáticos, psicologia cognitiva. Embora a visão dominante associe inextricavelmente o conceito de inconsciente à complexa metateoria psicanalítica, em minhas pesquisas fui descobrindo uma visão diferente, que enfocava os mesmos fenômenos, mas sem recorrer aos conceitos freudianos. A psicanálise descreve e explica certos fenômenos, mas é possível aceitar a descrição sem necessariamente apoiar-se na explicação. Percebia que os psicanalistas descreviam notáveis observações clínicas, mas usavam invariavelmente os conceitos da metateoria de Freud para buscar explicações cientificamente pouco satisfatórias.
No entanto, envolto na nebulosa visão do inconsciente dinâmico, existiam preciosos elementos da mente inconsciente, como a transferência e os mecanismos de defesa, que não poderiam ser ignorados. Foi com a mente aberta a uma investigação intelectualmente honesta que me dediquei à construção deste livro, com a ideia central de apresentar ao leitor um novo modelo do inconsciente cuja teoria e pesquisa encontram-se firmemente alicerçadas na ciência, em especial nas neurociências cognitivas e sociais. Mantenho sempre um tom respeitoso em relação à obra de Freud, embora seja importante deixar claro que este não é um livro de psicanálise e não pretende discutir ou aprofundar-se nas diversas interpretações dos escritos freudianos sobre o inconsciente. A proposta desta obra é reunir e sistematizar as diferentes linhas de investigação que contribuem para um entendimento mais amplo e satisfatório do processamento inconsciente, alicerçado no conhecimento atual sobre cérebro, cognição e comportamento, e buscar as relações e as implicações do novo modelo para a psicoterapia. A terapia cognitiva, neste caso, apresenta-se como a abordagem naturalmente compatível com o novo modelo, em virtude de sua afinidade epistemológica com as neurociências e da sincronia de seus construtos básicos com esse referencial. Na primeira parte do livro, apresento a história do novo modelo do inconsciente e seus fundamentos neurais, levando o leitor a um passeio em diversas síndromes neuropsicológicas que vão ilustrando a complexidade do processamento subterrâneo realizado pelo cérebro, por meio dos quadros deficitários que surgem quando se remove uma ou mais das diferentes peças que compõem o mosaico da percepção consciente. Na segunda parte, concentrei-me em descrever os avanços nas neurociências cognitivas dos diferentes sistemas de memória, uma área fascinante e de enorme importância para a compreensão das relações entre o processamento inconsciente e a personalidade, a cognição e o comportamento humanos. Finalmente, na terceira parte do livro, procuro relacionar o novo modelo do inconsciente com a psicoterapia, mostrando as bases neurais da intervenção psicoterápica. Em especial, enfoco a terapia cognitiva e comportamental em suas abordagens atuais e procuro examinar algumas implicações do novo modelo do inconsciente para a teoria e para a prática clínica. Espero, com este livro, despertar o interesse do público no Brasil para as novas áreas da investigação e atrair a comunidade de psicoterapeutas e psicanalistas, neurocientistas, estudantes e mesmo leitores leigos interessados na mente humana, para uma visão mais ampla do inconsciente, que absorve e assimila os conceitos válidos da psicanálise tradicional em uma nova estrutura conceitual, passível de crítica e de verificação empírica. Embora esteja certo de que muitos discordariam, acredito que, se Freud estivesse entre nós, ficaria entusiasmado com todo o avanço do conhecimento e se reuniria ao empreendimento com seu vigor intelectual característico, orgulhoso por ter lançado o debate e aberto as primeiras trilhas no desbravamento do continente desconhecido da mente inconsciente. A mente inconsciente e o funcionamento do cérebro. A mente como um iceberg. A história do inconsciente. A noção de que o comportamento humano e o pensamento consciente sofrem influência de qualidades internas da mente tem longa história, remontando na tradição ocidental a Hipócrates e Galeno. Hipócrates propôs a hipótese, desenvolvida mais extensamente por Galeno, de que 4 temperamentos básicos, melancólico, sanguíneo, fleumático e colérico, baseados em humores corporais, moldariam o comportamento em conjunção com o pensamento consciente. A mesma divisão entre influências inconscientes biologicamente baseadas e o pensamento consciente é descrita por Kant 2000 anos mais tarde, em sua distinção entre o temperamento e o caráter moral, instância que permitiria o controle consciente do comportamento. A visão sobre o inconsciente durante esses 2 milênios sofreu alterações em detalhes de acordo com as mudanças nas metáforas sobre a mente, mas esteve sempre presente no pensamento humano. Como aponta Robinson, 1995, em sua revisão sobre a história das ideias em psicologia, independentemente do sistema teórico utilizado, observadores do comportamento humano sempre acharam necessário distinguir as influências internas que são ocultas e precisam ser inferidas, sejam chamadas de destino, temperamento ou alma, e aquelas que são transparentes, experimentadas diretamente pelo sujeito e abertas à introspecção.
Embora as crenças sobre a importância relativa das influências conscientes e inconscientes tenham grande variação ao longo do tempo, a percepção essencial de que somos movidos por forças subterrâneas às quais não temos acesso consciente acompanha a humanidade em uma multiplicidade de versões. No final do século XIX e no início do século XX, enquanto Wundt e Titchener tentavam, sem sucesso, fundar uma psicologia científica baseada na introspecção, voltada ao acesso consciente da mente, Freud seguia um caminho inverso. Ele construiu uma teoria sobre o inconsciente, cujo mérito foi essencialmente reunir, organizar e desenvolver as ideias que estavam circulando na literatura em um sistema unificado. O escritor Dostoiévski, por exemplo, foi considerado por Freud como o grande psicólogo do século XIX, exercendo uma influência fundamental em sua obra e em suas ideias sobre o inconsciente. As três revoluções. Freud comparou o impacto de suas observações sobre o inconsciente no pensamento humano a duas outras revoluções paradigmáticas: a derrubada do geocentrismo e do antropocentrismo pré-darwiniano. Segundo Freud, a humanidade sofreu o abalo de reconhecer que a Terra não é o centro do universo só, e que o homem não é o centro da evolução. Hoje sabemos que habitamos um pequeno planeta gravitando ao redor de uma estrela periférica, inserida entre incontáveis galáxias do vasto universo. Graças a Charles Darwin, sabemos também que somos apenas mais uma espécie animal que habita o planeta, cuja anatomia, fisiologia, comportamento e processos mentais foram gradualmente desenhados pela seleção natural. Fazemos parte do ramo primata da árvore da vida e constatamos que nossa espécie não representa o ápice ou objetivo último da evolução. A terceira revolução, o terceiro grande golpe no narcisismo humano seria, para Freud, a remoção da vida mental consciente do centro da atividade psíquica por meio das descobertas da psicanálise, as quais ressaltaram o papel das motivações inconscientes na determinação do comportamento humano. Podemos concordar com Freud sobre o papel revolucionário da compreensão do inconsciente, mas discordar de seu modelo. Este livro enfoca a terceira revolução, que acontece com a ascensão de um novo modelo do inconsciente, e as implicações dos achados são mais extensas e impactantes do que Freud poderia imaginar. O gênio literário de Freud e o vigor de sua capacidade argumentativa fascinam até hoje gerações de estudantes interessados em entender o comportamento e suas torrentes subterrâneas inconscientes. A descrição perspicaz de casos clínicos, entremeada de teorização sobre os mecanismos psicodinâmicos inconscientes, popularizaram as obras de Freud como a principal referência sobre o assunto. Nenhuma teoria ou nenhum sistema em psicologia ofereceu, naquela época, visão alternativa comparável à psicanálise em sua tentativa de elucidar o inconsciente. No entanto, é inexato afirmar que Freud descobriu o inconsciente. Embora este seja um equívoco comum, é uma suposição que desconsidera a história do pensamento humano. A discussão sobre motivações inconscientes tem pelo menos 2000 anos na literatura e na filosofia. Antes de Freud, dezenas de pensadores já haviam se debruçado sobre essa faceta enigmática do comportamento humano, levantando hipóteses ricas e interessantes. Henri Lemberger, 1981, em seu monumental livro A Descoberta do Inconsciente, levanta um panorama completo do clima intelectual que cercou pensadores como Freud e Jung, mostrando, de forma elegante e sem qualquer desprestígio, que tais autores, na verdade, descobriram muito pouco em termos de insight individual. Seu mérito foi a habilidade de organizar e sistematizar ideias sobre o inconsciente que estavam no ar há muito tempo. Podemos afirmar corretamente que Freud é o pai do conceito de inconsciente freudiano, ou dinâmico. Foi realmente ele quem enunciou hipóteses sobre a atividade psíquica consciente e inconsciente que hoje estão no cerne do que conhecemos como teoria metapsicanalítica. Mas tal formulação só foi possível com as influências dos muitos autores que antecederam o desbravamento do inconsciente e influenciaram de forma decisivamente de Freud. Ele se ergueu nos ombros de outros pensadores, e Lemberger, 1981. A originalidade da obra freudiana está em oferecer uma concepção própria dos processos inconscientes, pois o tema em si era discutido com frequência na literatura por filósofos, dramaturgos, poetas e romancistas.
Como todos os pensadores, Freud estava mergulhado em um contexto histórico, cultural e intelectual, e esse contexto ajudou a moldar suas ideias. A atmosfera cultural, ou Zeitgeist, expressão do alemão que literalmente significa espírito do tempo, envolvia uma era vitoriana na qual a metáfora para a mente era o apogeu da tecnologia daquela época. A máquina a vapor e seus mecanismos hidráulicos. Embora hoje essa tecnologia não nos impressione mais, o chamado modelo hidráulico exerceu forte influência na teoria de Freud, bem como nos sistemas teóricos dos contemporâneos Karl Marx e Konrad Lorenz. A metáfora era dinâmica de fluidos através de vasos comunicantes. Robinson, 1995. Nesta perspectiva histórica, torna-se mais compreensível o modelo criado por Freud para o processamento inconsciente. Sua visão sobre o inconsciente envolve as instâncias psíquicas que postulou do id, conjunto de pulsões sexuais e agressivas que procuram cegamente sua expressão e satisfação, a maior parte do superego, a consciência e o ideal do eu, e parte do ego, processos que lidam com a realidade e os mecanismos de defesa que mediam conflitos entre a realidade, o id e o superego. A metáfora fundamental que permeia todo o modelo é a de um sistema hidráulico cujos fluidos, no caso, pulsões e energia psíquica, procuram descarga, prazer, e são canalizados ou bloqueados por defesas ou sublimações. Freud tinha talento literário e suas ideias foram difundidas de modo persuasivo, tornando-se amplamente disseminadas. Embora outras teorias na psicologia tenham procurado propor conceitos alternativos, nenhum deles chegou perto de substituir efetivamente a penetração do inconsciente dinâmico em nossa cultura. O jargão psicanalítico sobre motivações inconscientes é onipresente na literatura, no cinema, na poesia e nas ciências humanas e sociais. Em questões relacionadas ao inconsciente, a maioria das referências é direcionada ao inconsciente dinâmico, e a simples ideia de utilizar outro referencial para entender os fenômenos inconscientes causa surpresa. A crença corrente mais amplamente disseminada é a de que a psicanálise é a única teoria possível sobre o inconsciente. Apesar da forte influência na cultura ocidental do conjunto de hipóteses levantadas por Freud, o inconsciente dinâmico da psicanálise foi considerado insuficiente como teoria científica por não ser verificável, o requisito fundamental para a ciência. A evidência sobre os principais componentes do inconsciente freudiano não pode ser observada, mensurada com precisão ou manipulada experimentalmente, tornando as hipóteses infalsificáveis. Hassan, 2005. É importante notar que, embora a teoria do inconsciente dinâmico seja infalsificável como um todo, isso não impede os pesquisadores de adaptarem os conceitos para permitir uma verificação empírica, ou de buscarem correspondência entre determinados aspectos da teoria e os dados de pesquisa contemporânea, como fez o psicólogo Martin Erdely, 1985, em seu clássico Psychoanalysis. Freud's Cognitive Psychology, Psicanálise. A psicologia cognitiva de Freud. Por essas razões, o inconsciente dinâmico convive com um paradoxo curioso, pois, apesar de ser extensamente popular, sofre rejeição pela maior parte da comunidade científica pela dificuldade de verificação empírica. Os cientistas precisam testar e submeter à crítica as teorias examinadas, por mais convincentes e elegantes que se apresentem. O conhecimento sobre o inconsciente dinâmico assume características religiosas se acreditamos em seus postulados sem poder verificar ou refutar suas predições, de alguma forma direta ou indireta. Em função dessa impossibilidade de uma avaliação crítica frente a um teste de realidade, o inconsciente dinâmico restringiu-se aos domínios das instituições psicanalíticas, isolando-se cada vez mais do corpo do conhecimento científico corrente, particularmente das neurociências. Kandel, 1999. Embora para a maioria das pessoas o inconsciente psicanalítico seja o único inconsciente possível, podemos aceitar a ideia de processos mentais inconscientes sem recorrer, necessariamente, à teoria psicanalítica. Uma visão geral dos resultados das últimas décadas de pesquisa nas ciências do cérebro e do comportamento revela um quadro fascinante sobre o funcionamento da mente humana. A maior parte do processamento realizado pelo cérebro humano é inconsciente, e só temos acesso consciente a um resumo editado e nada fidedigno dessas informações.
Essa nova visão que emerge das neurociências cognitivas converge para uma conceituação moderna e cientificamente testável sobre o inconsciente, um novo modelo de inconsciente, o qual foi sistematizado recentemente. Assim, Goleman e Barg, 2005, e chamado de novo inconsciente. Neste livro, será apresentado um panorama histórico da ascensão do novo modelo do inconsciente. O novo inconsciente oferece uma solução elegante para o dilema epistemológico de validar o conceito de inconsciente, reconhecendo as preciosas contribuições da psicanálise, cujos estudos clínicos e naturalísticos foram pioneiros, e, ao mesmo tempo, de apresentar formas de estudá-lo cientificamente. A evolução dos métodos de investigação nas ciências do cérebro e do comportamento começa a permitir que seja possível testar experimentalmente, de forma direta ou indireta, algumas hipóteses sobre a mente inconsciente. Hoje em dia, é possível escanear o cérebro de sujeitos, medir suas variações nas ondas cerebrais, registrar sua resposta eletrogalvânica de pele durante tarefas cuidadosamente desenhadas para investigar o processamento inconsciente ou expor estímulos durante centésimos de segundo, bem abaixo da percepção consciente, para estudar seus efeitos no comportamento. Podemos aprender muito sobre os processos inconscientes ao observar os efeitos de lesões em certos circuitos cerebrais específicos, como nas síndromes neuropsicológicas que examinaremos. Enquanto a psicologia evolutiva, a etologia e a teoria da evolução fornecem ricas hipóteses sobre as origens do autoengano e de mecanismos de defesa, a psicologia social e comparativa, a antropologia e a primatologia apontam as raízes dos comportamentos morais e do controle social do comportamento. O novo inconsciente sintetiza o avanço nas ciências do cérebro e do comportamento e a revolução silenciosa conduzida por milhares de laboratórios de neurociências cognitivas no estudo dos mecanismos neurais. É possível dizer que é o inconsciente das neurociências, embora como modelo sistematizado ainda seja pouco conhecido, uma vez que o conceito é muito recente. Somente em 2005 foi lançada a principal publicação que cunhou a expressão novo inconsciente e reuniu a pesquisa realizada na área. Assim, Goleman e Barg, 2005. Uma metáfora sedutora nos ensinamentos da psicanálise é a comparação da consciência com o topo de um iceberg. A maior parte do iceberg está oculta abaixo da superfície da água, embora somente o topo, cerca de 1/10 do volume total, seja visível. No entanto, são as correntes subterrâneas que movem o bloco de gelo, da mesma forma que nossas motivações inconscientes impelem nosso comportamento. Essa visão cativante é endossada pela neurociência cognitiva atual. Boa parte de tudo que se passa em nossa mente está oculto de nossa consciência. Como afirma um neurocientista cognitivo V.S. Ramachandran, 2002, p. 198, a mais valiosa contribuição de Freud foi a descoberta de que a mente consciente é simplesmente uma fachada e de que você é completamente inconsciente de 90% do que realmente se passa em seu cérebro. A metáfora é precisa, mas o entendimento das razões que levam a este fenômeno por meio da ótica das neurociências difere da tradicional teoria psicanalítica, que oferece tanto descrições de fenômenos amplos do comportamento humano como explicações teóricas. Embora seja uma tarefa difícil desemaranhar a descrição da complexa teoria psicanalítica, atualmente é possível levantar novas hipóteses explicativas, sob o enfoque do arcabouço teórico do novo inconsciente, para os interessantíssimos fenômenos do inconsciente que a psicanálise descreveu, assinalando as convergências e as divergências entre os dois modelos. Neste livro, abordaremos fenômenos como repressão, transferência e contratransferência, mecanismos de defesa, capacidade de insight, entre outros que pertencem tradicionalmente ao domínio da psicanálise, mas sob o ângulo do novo inconsciente. Se concordarmos com a metáfora da mente como um iceberg, surge o problema de identificar o tamanho relativo da parte escondida abaixo da superfície, o processamento inconsciente, e do topo, a consciência. Estudos realizados por pesquisadores interessados em avaliar a capacidade de processamento humano, revisados por Noretranders, 1998, lançam luz a esta intrigante questão.
A informação foi medida em bits, de forma a permitir comparações entre diferentes modalidades, visual, auditiva, tátil, etc., e a quantidade de informação dos sentidos somados foi considerada a capacidade total de processamento. Nosso sofisticado sistema visual sozinho responde pelo processamento de 10 milhões de bits por segundo, enquanto todos os outros sentidos somam mais 1 milhão de bits a cada segundo. Ou seja, nosso inconsciente processa um total de 11 milhões de bits a cada segundo. A capacidade de processamento da consciência é fraca em termos de comparação e depende da tarefa desempenhada. Noah Landers, 1998, como ler silenciosamente, máximo de 45 bits por segundo, o que corresponde a algumas palavras, ler em voz alta, cerca de 30 bits por segundo, multiplicar dois números, apenas 12 bits por segundo. Se adotarmos uma média de 50 bits a cada segundo, um valor considerado otimista, como a capacidade de processamento consciente, chegamos à conclusão surpreendente de que o processamento inconsciente é cerca de 200 mil vezes maior do que o consciente. Ou seja, o topo visível do iceberg ocupa apenas uma parte entre 200 mil do volume total abaixo da superfície. 2 Abaixo da superfície consciente surge o inconsciente cognitivo. Até o final da década de 1980, nenhuma teoria científica significativa tinha sido formulada para explicar o funcionamento mental inconsciente, e a hipótese freudiana era o único referencial abrangente disponível. A revolução cognitiva na psicologia estava atingindo seu ápice, e a metáfora favorita para a mente era o computador. A menção ao inconsciente pela associação desse conceito com a psicanálise é evitada na literatura das ciências cognitivas, preferindo-se o uso do termo processos automáticos ou memória implícita. Neste contexto, surge pela primeira vez a proposta de uma visão ampla sobre a mente inconsciente baseada nas ciências cognitivas, um modelo que foi chamado de inconsciente cognitivo, o antecedente científico direto do novo inconsciente. Tal expressão foi cunhada pelo psicólogo John Killstrom, 1987, em um artigo publicado na revista Science. Nesse ensaio influente, Killstrom propõe que mesmo o processamento complexo não requer consciência da informação que está sendo transformada e que o funcionamento psicológico superior pode ocorrer sem acesso consciente. A teoria computacional, a psicologia cognitiva e as ciências cognitivas forneceram o substrato teórico para entender o funcionamento consciente e inconsciente, fundando-se no conceito de mente como mecanismo de processamento da informação. Os conteúdos conscientes provêm do processamento de informações, mas não estamos conscientes do processamento em si, somente do resultado final. A maior parte dos cientistas cognitivos enfatiza os processos inconscientes, e não os conteúdos conscientes. O funcionamento mental envolve processos conscientes e inconscientes, e, obviamente, não podemos entender a mente sem contemplar o processamento inconsciente. O inconsciente cognitivo apresentou-se, na época, como um modelo alternativo sobre a mente inconsciente. Conforme comentou a psicóloga Susan Cloninger, a ciência muitas vezes substitui teorias menos adequadas por teorias modernas. A moderna teoria de um inconsciente cognitivo fornece um substituto para o inconsciente dinâmico de Freud. As pesquisas confirmam a ideia de que os processos inconscientes influenciam o comportamento, embora este seja um inconsciente mais abrangente do que o proposto por Freud. Em vez de criticá-lo por ter se enganado quanto a muitos detalhes da personalidade e suas bases inconscientes, é mais sensato acreditar a Freud a sugestão de áreas que merecem ser investigadas e o fato de ter aberto portas para aqueles que ficaram intrigados com o inconsciente, mas insatisfeitos com a descrição dele. Cloninger, 1999, p. 69. Devemos a Killstrom a ideia central de que o cérebro efetua muitas operações complexas cujo resultado pode transformar-se em conteúdo consciente, embora não tenhamos acesso às operações que originam o conteúdo. Na época em que escreveu o ensaio, as evidências estavam centradas nos componentes cognitivos da mente, como memória implícita e processos automáticos. O próprio Killstrom revisa a evolução de seu modelo inicial do inconsciente cognitivo no livro The New Unconscious, Glaser e Killstrom, 2005.
Segundo ele, desde sua formulação pioneira, várias pesquisas importantes expandiram ainda mais o modelo inicial, que evoluiu para o novo inconsciente. Estudos demonstraram que respostas avaliativas podem ocorrer automaticamente, e que essa avaliação automática é um fenômeno comum. O afeto passou a ser enfocado, uma vez que estudos mostravam que respostas afetivas inconscientes ocorrem motivadas por estímulos subliminares apresentados brevemente, abaixo da capacidade de percepção consciente. Segundo Glaser e Killstrom, 2005, p. 172, 3, nos anos recentes, várias publicações têm expandido a noção inicial, com o argumento central de que todos os principais processos mentais podem operar automaticamente, inclusive a perseguição inconsciente de metas. Segundo Lehman, 2005, p. 6, as principais diferenças entre o inconsciente cognitivo e o novo modelo estão relacionadas à ênfase na pesquisa do processamento inconsciente envolvido no afeto, na motivação, na autorregulação, e mesmo no controle e na metacognição. O novo inconsciente tem seu impulso fundamental a partir do lançamento do livro The New Conscious, assim, o Lehman e Barg, 2005, o primeiro da coleção de Cognição Social e Neurociência Social da editora da Universidade de Oxford, um marco na história da pesquisa científica desse tema. A obra foi organizada pelos psicólogos Racine, da Universidade de Jerusalém, James Lehman, da Universidade de Nova York, e John Barg, da Universidade de Yale, que na introdução prestam homenagem a Killstrom e à sua teoria pioneira sobre o inconsciente cognitivo. The New Conscious reúne 20 capítulos de pesquisadores líderes em suas especialidades examinando o novo conceito do inconsciente do ponto de vista social, cognitivo e neurocientífico, mostrando um quadro em que os processos inconscientes podem realizar processamento complexo da informação, perseguir metas e fazer muitas coisas que se pensava dependerem de intenção, de deliberação e de percepção consciente. Neste livro, utiliza o novo inconsciente como sistema teórico de trabalho, mas apresenta uma sistematização original sobre as principais pesquisas relacionadas ao novo modelo do inconsciente. Além de descrever a evolução histórica do conceito, explora as implicações para a psicoterapia e para o bem-estar humano. Nessa síntese, foi utilizado o referencial da teoria de evolução e contribuições da neurociência cognitiva, adicionando-se novos conceitos e novas informações provenientes de estudo de lesões cerebrais, de síndromes neuropsicológicas, de transtornos psiquiátricos, de estudos etológicos e antropológicos, de pesquisas de vanguarda nas ciências da memória e de incursões teóricas inspiradas em insights advindos das escolas psicoterápicas comportamental, cognitiva e psicanalítica. Como é natural em um campo em construção, o debate está aberto, e psicólogos, psiquiatras, filósofos, neurocientistas, cientistas cognitivos, psicoterapeutas e psicanalistas debruçam-se sobre a nova conceituação do inconsciente, um dos temas mais fascinantes da atualidade. Para alguns, o novo modelo é radicalmente diferente, e evitam-se referências à psicanálise. Para outros, é visto como uma evolução inevitável do modelo freudiano, já que assimila as hipóteses do inconsciente dinâmico que são verificáveis sem recorrer a construtos teóricos vagos. O enfoque deste livro sobre o novo inconsciente é integrativo, buscando conciliação de aspectos do modelo dinâmico com o conhecimento científico corrente, em especial das neurociências. O novo inconsciente é um conceito maior e mais amplo do que o inconsciente dinâmico e engloba algumas hipóteses originalmente formuladas por Freud, quando apoiadas pelas evidências, sem aceitar sua metateoria sobre a mente. O novo inconsciente refere-se a um amplo espectro de fenômenos orquestrados silenciosamente por nosso cérebro. Envolve uma enorme gama de processamento inconsciente que opera quando, por exemplo, nos lembramos de eventos ou falamos utilizando corretamente as regras gramaticais, quando nos apaixonamos ou mesmo quando analisamos aspectos do mundo físico através de nossos sistemas sensoriais. O inconsciente freudiano ou dinâmico é um lugar sombrio e misterioso, povoado por pulsões e memórias emocionalmente carregadas. O novo inconsciente não tem essa conotação restritiva, sendo um conceito bem mais abrangente do que o dinâmico, refere-se à maior parte do que o cérebro faz em cada momento de nossas vidas.
O novo inconsciente envolve uma miríade de circuitos neurais que se encarregam do trabalho rotineiro e pesado, deixando a consciência livre para focalizar os problemas novos a resolver. Se não fosse assim, o monumental trabalho realizado pelo cérebro para computar as características físicas dos estímulos externos inundaria a nossa consciência, tornando-a inoperante. O significado da experiência consciente seria transformado em uma vertigem caleidoscópica de dados desconexos. A cada segundo, o novo inconsciente processa 200.000 vezes mais informação do que a mente consciente. O simples reconhecimento visual ou auditivo de um objeto ou som familiar envolve a análise das características físicas do som ou objeto, que são comparadas com registros de memória de estímulos similares para viabilizar o reconhecimento consciente. No entanto, reconhecemos uma pessoa ou um objeto familiar em milissegundos, mas não sabemos como chegamos a esse reconhecimento. Toda a nossa percepção consciente é baseada em um processamento sensorial que opera inconscientemente. O novo inconsciente oferece uma ampla visão dos processos inconscientes e reforça a hipótese freudiana de consciência como topo de um iceberg. Realmente a esmagadora maioria de nossa atividade mental ocorre fora do monitoramento consciente. Temos acesso somente ao resultado das operações de uma miríade de mecanismos altamente especializados que fornecem o suporte para a manutenção e regulação da vida e dos processos homeostáticos. Nossa própria percepção consciente é resultado de um processamento de nível superior, que só se torna possível quando alicerçado nas representações do processamento inicial executado pelo maquinário cerebral de forma inconsciente. Segundo observam Digesterois, Arts Smith, pesquisadores dos processos inconscientes sempre se defrontam com resistência, em parte porque existe um medo de que nossa consciência, não estejamos no controle de nosso comportamento, e em parte porque a crença de que o pensamento consciente deveria mediar tudo o que fazemos, pelo menos na medida em que os comportamentos e as decisões tornam-se mais importantes. No entanto, o próprio pensamento é um processo inconsciente, isso se definirmos pensamento como o ato de produzir construções associativas com significado. James, 1976. Podemos estar conscientes de alguns dos elementos dos processos de pensamento, ou podemos tomar consciência do produto dos processos do pensamento, imagens ou palavras, mas não temos acesso ao pensamento em si. Como apontam Digesterois, Arts Smith, 2005, p. 81. 2. Qualquer processo de pensamento ocorre fora da percepção consciente, e isso é verdadeiro para todo pensamento, inclusive para processos criativos, como escrever um artigo científico, por exemplo. A leitura e o estudo fornecem matéria-prima para os mecanismos inconscientes trabalharem, e tornamo-nos conscientes somente de alguns dos produtos do pensamento, discurso interno ou imagens, que irrompem na consciência. Embora possamos eventualmente descrever por meio de palavras o trabalho dos mecanismos cerebrais que produzem as representações conscientes, não podemos acessar verbalmente a torrente subterrânea de processamento inconsciente. Aceitando o desafio de estudar experimentalmente essa hipótese, os psicólogos Richard Nisbett e Timothy Wilson publicaram, no final da década de 1970, um artigo clássico onde relatam os resultados de uma série de experimentos desenhados para investigar a percepção consciente das razões pelas quais agimos. Nisbett e Wilson, 1977. Por meio de manipulação experimental cuidadosa, evidenciou-se que os sujeitos tomavam decisões manifestando clara preferência por certos objetos, mas sem ter acesso consciente aos processos subjacentes a tais escolhas. Os sujeitos foram expostos a vários estímulos idênticos, mas preferiam bem mais alguns deles, justificando ainda sua decisão vigorosamente. No entanto, demonstravam acreditar, conscientemente, em determinadas razões que talvez justificariam suas ações. Em outras palavras, o relato introspectivo do sujeito, explicando por que acredita que agiu de determinada forma, não tinha respaldo nas verdadeiras razões da escolha. Segundo Nisbett e Wilson, as convenções sociais e as crenças aprendidas sobre como seria adequado reagir nessas situações ajudam a moldar a explicação consciente formulada.
Nisbet e Wilson argumentam que, embora não tenhamos acesso aos processos inconscientes que originam nosso comportamento, temos uma forte tendência a explicar o inexplicável. É naturalmente preferível, do ponto de vista da predição e do sentimento subjetivo de controle, acreditar que temos tal acesso. É assustador acreditar que ninguém tem mais conhecimento da mente do que um estranho com conhecimento íntimo da história da pessoa e dos estímulos presentes no momento em que ocorreu o processo cognitivo. Nisbet e Wilson, 1977, p. 241. Mais recentemente, Timothy Wilson, 2002, publicou o excelente livro Strangers to Ourselves: Discovering the Adaptive Unconscious sobre o processamento inconsciente, enfocando uma série de pesquisas sobre o que chamou de inconsciente adaptativo e oferecendo uma descrição acessível do complexo processamento interno de nossa mente. Seu livro é anterior à publicação da Bíblia do Novo Inconsciente, The New Unconscious, mas tem abordagem semelhante. Sobre o trabalho de pesquisa, Wilson escreveu na contracapa do livro: nas últimas décadas, uma revolução ocorreu em como os psicólogos veem o inconsciente. A visão freudiana de um inconsciente infantil, primitivo, provou-se muito limitada. Revelou-se que uma grande parte de nossas vidas mentais, muitas vezes altamente sofisticada e adaptativa, ocorre abaixo da cortina da consciência. The New Unconscious é uma leitura obrigatória para qualquer um interessado nesses desenvolvimentos. Outro conceito importante é a chamada memória de trabalho, do inglês Working Memory, que denominaremos WM adiante, uma evolução da ideia mais antiga de uma memória de curto prazo, investigada inicialmente pelo psicólogo cognitivo Alan Bardeley nos anos de 1970. A memória de trabalho permite que se mantenha em mente diversos trechos de informação, segundo as pesquisas de Bardeley, com um limite de aproximadamente 7 tipos de informação, que podem ser então comparados e interrelacionados, implicando não só seu armazenamento, como também seu processamento ativo, usado no raciocínio e no pensamento. Bardeley et al., 1974. Bardeley, 1982. Miak Shah, 1999. Segundo Bardeley, 2003, p. 374, a memória operacional viabiliza o uso de nossos sistemas de memória com flexibilidade. Permite que guardemos informações, repetindo-as em nossas mentes, para relacionar essas informações com conhecimento antigo e planejar nossas ações futuras. As informações ativadas sobre nossas experiências anteriores, nossa memória de longo prazo, fundem-se com as informações sensoriais, espaciais ou da linguagem armazenadas temporariamente no nível de curto prazo, de forma que os processos psicológicos subjacentes à memória de trabalho, atenção e consciência estão fortemente relacionados. Miak Shah, 1999. A relação entre a consciência e a memória de trabalho é controvertida, e alguns autores, como Bass, 1997, p. 369, acreditam que qualquer operação da WM é consciente. O próprio Bardeley, 1993, p. 26, defendeu a hipótese de que a consciência é uma das funções do componente executivo central da WM. Seria precipitado e polêmico igualar consciência em memória de trabalho, e tal concepção aparentemente distancia o processamento inconsciente da WM. Parece bem estabelecido que esse tipo de memória seja parte fundamental do sistema que dá origem à consciência. No entanto, veremos a seguir que parte das operações da WM podem ser inconscientes. Unindo-se os conceitos de memória de trabalho e de processamento paralelo e serial, podemos entender mais claramente o funcionamento mental consciente e inconsciente. Os processadores paralelos inconscientes processam informações abaixo do nível de simbolização, em uma forma de codificação a qual não temos acesso consciente. Por outro lado, temos acesso somente às informações representadas simbolicamente, através do processamento serial consciente, que cria representações através da manipulação de símbolos. Subjetivamente, nossa introspecção consciente só tem acesso a um nível simbólico de representações. Isso só é possível por conta do monitoramento e da integração que a memória de trabalho realiza com os diversos mecanismos especializados inconscientes de processamento paralelo.
Nesse sentido, torna-se possível compreender como podemos estar conscientes do resultado da computação inconsciente sem ter a mais vaga ideia da computação em si, como andamos sem saber como se dá a coordenação individual dos músculos envolvidos, por exemplo. Um comportamento aparentemente simples como andar envolve a ativação e a coordenação integrada de dezenas de músculos individuais. No entanto, não temos consciência dessas operações, somente da meta geral de querermos caminhar em direção a algum lugar. O cientista cognitivo Philip Johnson Layard, 1988-1992, usa esse exemplo, argumentando que a consciência antevê um determinado objetivo em termos simbólicos, como ficar de pé e andar. Mas a consciência não envia instruções detalhadas para as minuciosas contrações musculares necessárias para atingir o objetivo. Tais instruções para a ação são formuladas em detalhes cada vez mais precisos pelos processadores de níveis inferiores. Os processadores inferiores, por sua vez, informam continuamente a consciência sobre o resultado das operações realizadas, mas novamente traduzido na forma explicitamente simbólica e de alto nível, por exemplo, com descrições verbais. Os discos desaparecem da tela. Os discos reaparecem como cheios ou vazios aleatoriamente, e não importa a resposta em si, pois, na verdade, o interesse dos pesquisadores era manipular o lugar na matriz onde apareceriam. Os discos foram apresentados aos sujeitos em diferentes condições. Em uma condição, os discos apareciam na tela em uma sequência que seguia uma determinada regra de movimentação. Em uma condição controle, a sequência era aleatória e não seguia nenhum padrão. Um detalhe importante é que essas regras, no caso, expressas sob forma de equações que determinam os movimentos nos eixos x e y da matriz, são complexas, induzindo padrões difíceis de serem decodificados. De tudo o que foi pedido aos sujeitos, a única tarefa da qual estavam conscientes foi a de que identificassem se os discos estavam vazios ou cheios, mas, na realidade, media-se o tempo de reação dos sujeitos. A velocidade de resposta dos sujeitos depende diretamente da capacidade de antecipar onde o disco aparecerá na próxima vez, pois assim podem dirigir os olhos e a atenção para o local e assim identificar mais rapidamente se é um disco cheio ou vazio. Quanto mais rápida a resposta, quanto menor o tempo de reação, maior a capacidade de prever a localização do disco. Os achados deste estudo apontam para a existência de operação da memória de trabalho para perseguir objetivos sem qualquer percepção consciente. Na condição em que existem regras governando qual é o local da próxima aparição, os pesquisadores descobriram que os sujeitos tinham significativamente menor tempo de reação, o que indica que descobriram inconscientemente a regra subjacente. Para certificar-se de que os participantes não estavam conscientes do processo, estes foram entrevistados depois do experimento e declararam não ter percebido a regra, achando que os discos apareciam aleatoriamente. Além disso, quando eram solicitados a reconstruir a sequência de aparição, falhavam, demonstrando não ter qualquer acesso consciente às informações. Em outro experimento, Assim e Barg, 2004, submeteram 2 grupos de sujeitos a um teste neuropsicológico que é bastante utilizado para avaliar a memória de trabalho, o Wisconsin Card Sort Test, WCST. Antes de responder ao teste, os sujeitos fizeram um jogo de caça-palavras. Um dos grupos descobria, em meio à composição de letras, palavras associadas ao conceito de realização, como vencer e realizar, enquanto o outro grupo descobria palavras sem qualquer conotação desse tipo. O procedimento é chamado de priming ou pré-ativação, um curioso fenômeno da memória inconsciente, que será discutido em detalhes no capítulo 20. Os sujeitos foram entrevistados e não perceberam qualquer relação entre as tarefas, nem influência da brincadeira de caça-palavras no teste posterior. De maneira surpreendente, os participantes que foram expostos a palavras ligadas ao conceito de realização cometeram significativamente menos erros no WCST do que o grupo não exposto. Mais interessante ainda, cometeram menos erros de perseveração, dificuldade de mudar o padrão de resposta mesmo quando as regras são modificadas, demonstrando maior flexibilidade adaptativa.
A flexibilidade está tradicionalmente associada aos processos controlados, por exemplo, Nozick, 2001, e é vista como uma das vantagens da consciência sobre o inconsciente. Ou seja, contrariando a noção de um inconsciente automatizado, um operador cego de rotinas padrão, os experimentos, reforçado por evidências recentes de pesquisa sobre perseguição inconsciente de metas, ver revisão em Assim, 2005, demonstram que um novo inconsciente pode ser flexível e adaptar-se a mudanças súbitas nas regras que governam o ambiente. Os resultados da série de experimentos conduzidas por Assim e colaboradores, 2004, fornecem evidência de insight implicit, sendo assim, da operação da WM inconsciente, uma vez que apresentam as características definidoras da memória de trabalho. Os sujeitos tinham que ser rápidos e acurados, e necessitando manter atualizada a informação sobre o local e a sequência correta da aparição dos discos. Também precisavam manter informações atualizadas se os discos eram cheios ou vazios, realizar computações mentais que envolvem extração de regras a partir das representações de sua localização, além de usar as regras extraídas para estabelecer predições e antecipar o local de surgimento dos novos discos, aumentando assim a velocidade de reconhecimento. Conforme Assim, 2005, esses traços mostram a operação da WM implícita, uma vez que houve integração de informação processada a serviço de metas correntes, enviesando os processos cognitivos e assim controlando o comportamento.